A todos. Agora a ala encarnada. Boa noite a todos. Que bom. Todo mundo bem? Todo mundo disposto para mais uma noite à luz do estudo da doutrina espírita, da visão do espiritismo, com o amparo e a proteção dos enviados do Cristo Jesus? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez numa casa espírita ou na casa de Miramês? Ótimo, todo mundo mais ou menos já entrosado. Que bom. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que é meio contraditório, principalmente para nós que somos orgulhosos, né? A humildade. Quem vai falar para nós é o nosso irmão Jonathan. Aproveitem, bebam dessa fonte divina que é o Evangelho do Cristo. Ela é a única capaz de aplacar a nossa sede de crescimento, de conforto. Mas não tem jeito da gente falar do Evangelho do Cristo, dos seus preceitos, sem pedir a orientação necessária para que toda a nossa tarefa seja amparada. E assim eu convido vocês a nos acompanhar numa oração, para que a gente possa iniciar esse momento bendito de comunhão com o mais alto. Divino Jesus, Mestre maior, companheiro de todas as horas. Ah, Jesus, mais uma bênção de uma oportunidade de crescer, de instruir, de esclarecer. Divino Jesus, conduz o estudo dessa noite como todas as outras vezes, Jesus, segundo os teus propósitos maiores. Que possa, Senhor Jesus, o expositor da noite ser intuído e conduzido, segundo as nossas necessidades e capacidades de compreensão. E fica, Jesus, conosco em nossos corações, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Boa noite a todos. Primeiramente, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos, estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. E agradecemos plenamente à casa
a oportunidade de estudarmos esse tema, humildade. Principalmente porque quando nós fomos convidados a falar desse tema, que nós vamos fazer a coletânea de informações, a coletânea de instruções, nós entramos em extrema reflexão. Observamos que em nós, e quando falo em nós, eu falo em mim, pouco pratico essa virtude que, segundo a espiritualidade maior e segundo os ensinamentos de Jesus, é essencial na nossa caminhada evolutiva aprendermos. E podemos dizer que o que falarmos aqui, praticamente 100% não é de nossas experiências, e sim das experiências daquele que possui e daquele que é o exemplo, modelo e guia. Porque, como citamos, pouco temos exemplificado essa virtude tão maravilhosa e tão necessária para nós espíritos, para o espírito que almeja a prática do bem, que almeja ser intitulado cristão. Então, nesse momento, podemos dizer e afirmar, pouquíssimo temos aqui o merecimento, através da experiência, de estar aqui ensinando ou falando algo de humildade de nossas próprias experiências. E é por isso que, em reflexão, nós vamos citar aqui as obras no qual nós fomos extrair essas informações necessárias, buscando entender essa virtude, essa experiência, através daqueles que já a possuem, entender nuances dessa experiência, para que nós também que aqui falamos, possamos praticá-la no nosso dia a dia, porque, como citamos, pouco ou quase nada compreendíamos em sua profundidade. E nós citamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Também a obra Mãos Unidas, psicografia feita por Chico, pelos punhos, pelo Espírito de Emmanuel. A obra Escrínio de Luz, também de Chico, por Emmanuel, capítulo 24, Humildade. A obra Pensamento e Vida de Emmanuel, essa todos nós acredito que conhecemos, capítulo 24, Humildade. A obra Intervalos, também de Emmanuel, capítulo 5, Humildade de Espírito. E Religião dos Espíritos, também de Emmanuel, capítulo 17, Jesus e Humildade. Todos esses capítulos e todo esse capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo vem discorrer para nós de que se trata essa virtude, essa experiência e o quão ela é importante para todos nós. Já citamos em outros estudos, e a espiritualidade vem transcorrer para a gente, que todos nós somos seres imortais, que na pauta das reencarnações viemos na carne e fora dela, adquirirmos conhecimento e, através do conhecimento, experimentarmos para que nós possamos evoluir, progredir, nos aperfeiçoar, alcançando assim a verdadeira felicidade. Não a felicidade imbuída ou fruto dos tesouros que Jesus nos diz e nos adverte, dos tesouros da terra, e sim dos tesouros dos céus, aquela felicidade real, a felicidade verdadeira. E dessa forma conquistarmos e galgarmos o nosso processo, que é o propósito nosso na reencarnação, que é progredirmos, evoluirmos. E conforme a espiritualidade nos diz, Emmanuel, em palavras de Emmanuel, nosso passado, essas experiências passadas, de vidas passadas, são fruto e foram originadas, foram gerados hábitos. Adquirimos experiências obscuras e delituosas. E estamos reencarnados para que possamos vencê-las. E conforme a espiritualidade adverte para nós, a nossa maior chaga, na verdade, o pai e a mãe de todos os nossos vícios, é o orgulho e o egoísmo. Esses nós devemos combater ferrenhamente, com seriedade,
disciplina com perseverança. E segundo, a espiritualidade. E a espiritualidade nos dá os mecanismos para que nós possamos combater o orgulho e o egoísmo. Porque, em verdade, se formos analisar, conforme Jesus mesmo nos diz, cada um de nós, se perguntarmos para cada um de nós o nosso ponto de vista sobre orgulho e egoísmo, todos nós podemos trazer aqui pontos de vista diferentes. Porque cada um compreende de acordo com a sua capacidade de compreensão e de análise. E quando nós vamos analisar qualquer tema, nós buscamos aqui o embasamento em Jesus, porque Ele sim tem a capacidade de analisar com mais profundidade. Quando nós analisamos o orgulho e o egoísmo, normalmente nós vemos ele nos atos dos outros. Porque nós ainda temos aquele famoso vício de ver o cisco no olho do nosso irmão e não observar a trave que há nos nossos olhos. E quando nós vamos analisar o orgulho e o egoísmo com a visão do mestre, aí nós fazemos o que nós fizemos essa semana, que foi silenciar, orar e refletir. Porque nós começamos a observar que muitos dos nossos atos e pensamentos são originados do nosso orgulho. E muitas das posições que tomamos, do julgamento que fazemos dos nossos irmãos, é fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. E aí nós passamos a perceber isso. E sem essa virtude sublime, nós não reconhecemos que nós precisamos de mudar. E aí nós vamos trazer uma pequena lição aqui. E olha para a gente ver o título, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado como Bem-aventurados os pobres de espírito. Subitem, o que se deve entender por pobres de espírito. Então a espiritualidade vem discorrer para nós, para que nós entendamos o que é ser pobre de espírito. E a espiritualidade começa no Evangelho segundo o Espiritismo, citando essa passagem que está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E começa a espiritualidade. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. E continua. Por pobres de espírito, palavras da espiritualidade superior. Nossos irmãos mais velhos, mais experientes, mais capacitados do que nós. E capacitados para dizer e nos ensinar sobre humildade. Por pobres de espíritos, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Então aqui, fundamenta muito bem o argumento que utilizamos aqui inicialmente. A humildade é uma experiência essencial que nós devemos adquirir e trabalhar em nós para que nós possamos vencer as experiências que nós possuímos no nosso passado, que segundo a espiritualidade são embasadas, é fruto do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Um passado obscuro e delituoso, fruto de experiências em desequilíbrio, necessárias a se modificar, a se metamorfosear, se transformar em experiências novas. E experiências estas que a espiritualidade vem nos dizer como e quais são. E continua. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, foram geralmente tão alto conceito de si, formam geralmente tão alto conceito de si, né? Eu sou o máximo, eu sou mais inteligente, eu sou mais humilde, né? Eu sou uma pessoa tão simples, tão caridosa, tão boa. Não é assim que a gente faz normalmente da gente? O outro não, o outro é perverso, o outro me machucou, me humilhou, o outro é traiçoeiro, é ingrato. Pensamentos nossos, e eu estou falando porque é um pensamento nosso também. Sempre sou brando comigo, sou paciente comigo e severo com o próximo. E continua.
que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Muitos de nós, como diz Emmanuel na obra Segue-me, somos convencidos de Deus, convencidos de Jesus, da posição dele como Espírito superior, convencidos sobre a reencarnação, que nós somos espíritos imortais da reencarnação, mas conforme Emmanuel diz, nós não somos convertidos a essas ideias. Porque o convencido é aquele que intelectualmente percebe, raciocina, entende. O conhecimento esclarece. Porém, só a transformação, só a humildade, só a busca com perseverança que converte. Então, o Emmanuel fala para nós que nós somos convencidos, mas não somos convertidos à lei. Não somos convertidos à prática da lei. Sei que determinada norma é essencial que eu pratique para que haja um equilíbrio social, que é importante, que é ético, que é certo. Só que eu não faço, porque me gera um prejuízo, me afeta no orgulho, na minha avareza. Então eu sei que é o certo, eu sou instruído, tenho conhecimento, mas não sou convertido, porque mesmo sabendo que é a verdade, eu não a pratico, porque não me é interessante. Então, fundamentamos aqui as palavras de Emmanuel, quando ele diz que somos convencidos da verdade, mas ainda não somos convertidos a ela. E a terceira revelação nos mostra os meios, o mecanismo para nos convertermos a essa realidade. Que, como nos foi dito pela espiritualidade, o orgulho nos faz crer que já somos perfeitos. O orgulho nos faz crer, como espíritas muitas vezes, que podemos até não ser perfeitos, mas somos melhores que a maioria. Podemos até não ser perfeitos, mas sou melhor que meu pai, melhor que minha mãe. E muitas vezes chego no meu lar e quero dar aula, ensinar, impor, dizer o que outro tem que fazer. Mas jamais paro em frente ao espelho e olho para mim e falo assim: eu preciso mudar. E quando nós lemos isso, minha orelha até queimou. Porque nossas experiências do passado é o que geram os nossos reflexos condicionados, conforme nos diz a espiritualidade. E o que é um reflexo condicionado? É uma coisa que é tão habitual que eu ajo por reflexo. Tipo, vocês bocejam e eu bocejo. Eu não penso em bocejar, eu simplesmente bocejo. Um reflexo condicionado. Meu batimento cardíaco, reflexo condicionado. Escovar os dentes, ter o hábito de escovar os dentes, é um reflexo condicionado. Meu irmão Mendes nem está aqui, né? Mas ele que toca violão, toca os acordes, movimenta os dedos com facilidade e maestria, um reflexo condicionado. Repetido tantas vezes que não preciso parar, focar para fazer. Eu faço naturalmente. Estou dirigindo. Alguém me fecha no trânsito, o que eu faço? Eu sou motorista experiente, automaticamente meu pezinho tira o pé do acelerador e vai para o freio. É rápido. Reflexo condicionado. No início, né, normalmente eu bato, porque eu não tenho aquela destreza de movimentar o pé rápido do freio para o acelerador, do acelerador para o freio. Então é interessante, né? Se eu tiro o pé do freio rápido, se é a primeira experiência, normalmente o carro morre, porque eu esqueço de puxar a marcha, né? Já freio, o carro morre. Se é mais experiente, já põe o pé no freio, o pé na marcha, já muda a marcha, não é assim? Reflexo condicionado. Através da repetição, eu condicionei um reflexo. Então, refletir e raciocinar com orgulho, ver o mundo e a realidade, enxergar as pessoas com orgulho, é um reflexo condicionado em mim. E quando eu percebi isso, eu comecei a analisar a minha postura no meu trabalho, no meu lar, na casa espírita. E comecei a perceber que boa parte das minhas ações, se for analisado no nosso passado, muito melhor do que foi há 10 anos, 15 anos, 20 anos, graças a Deus. Mas ainda muito aquém do que a minha capacidade
me demonstra. E eu começo a analisar minhas tendências diárias. Essa tendência de se acreditar os superiores a tudo, que é um reflexo condicionado, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Muitas vezes a gente olha e fala assim, não, mas eu não nego a divindade, né? Só que como nos diz a espiritualidade, e nos ensina a retirar sempre o espírito da letra. Então nós podemos tirar lições aqui. Muitas vezes nós nos deslocamos para o centro espírita 10, 50 vezes na semana, no mês, né? Já falamos de reencarnação, já falamos de espiritualidade, somos convencidos. Mas como está minha postura diária acerca do que eu conheço? Eu estou vivenciando isso? Quando eu estou no trabalho, por exemplo, que eu sou perseguido, que eu sou magoado no meu lar, maltratado, eu estou enxergando a situação com paciência? Ou estou julgando, pesando, enxergando com o meu orgulho e falando que o outro que é o errado, que eu sou certo porque eu sou espírita? Isso não falando para vocês, não, estou falando que o que eu refleti. Que eu estou certo porque eu vou falar de humildade. Que eu estou aqui para ensinar a vocês sobre humildade. Não. Se formos analisar e nos analisar, entender a espiritualidade, na verdade, isso é uma misericórdia que Deus nos dá. Quando nós somos convidados a falar do tema, a espiritualidade falou assim, está vendo, meu companheiro, isso é o que você precisa aprender. E aprendendo, você vai lá e fala um pouquinho, mas estuda. E vigia. Lembro-me muito de Emmanuel com Chico, né? Chico, leia esse livro. Chico, leia de novo. Leia mais uma vez e agora pratique. Vivencie. E a espiritualidade, quando vem trazer para a gente essas passagens, vem nos ensinar como e onde nós devemos trabalhar o Evangelho. E nós começamos a perceber que o maior campo de trabalho no Evangelho que nós podemos ter é a nossa própria intimidade. Porque a intimidade do outro é do outro. Agora a nossa intimidade é nossa. E eu consigo ir lá. Eu consigo parar, consigo refletir, consigo mudar meu pensamento, consigo orar e trabalhar esse orgulho que existe em nós. Orgulho que no mundo em que vivemos e no estágio que estamos é um processo natural da humanidade. O que é conquista das eras do ser. Que não é bom para nós agora, mas que já foi. Necessidade por lei de preservação. Olha que interessante. O que era bom para nós no passado não é bom para nós agora. E o que é bom para nós agora, no futuro, não mais será. Porque a lei de progresso, né? É contínua e ininterrupta. Sempre estaremos em processo evolutivo. E só vamos entender e emplacar nesse processo quando nós percebemos isso. É tão interessante quando nós vamos estudar qualquer tema, vamos falar da escola. Quando nós nos achamos o bambambam, normalmente a gente lê um livro, 2 livros e já se acha doutor, né? A pessoa que é humilde, eu já convivi com pessoas assim. Ela pega um livro, pega outro, e pega outro, e pega outro, e vai pegando, e tem dúvida, e questiona, e pergunta, e quer saber. Normalmente quem se aperfeiçoa mais? Quem busca mais. Aquele que nunca se acha completo, ele sempre está se aperfeiçoando. Estudou 10 anos. Não, mas eu não sou bom profissional, eu vou continuar estudando. E vai. 10, 20, 30, 40. Quem vai mais dominar o assunto? Quem estudou mais. Quem praticou mais. Para muitos de nós que temos um título, né? Nossa, eu sou fantástico. O que a gente faz normalmente? Lembro lá do capítulo gênio do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque se acha pronto, né? E normalmente ele é superado pelo homem de boa vontade, pelo disciplinado, porque o disciplinado continua. E nós somos convidados aqui como espíritas continuar a nos analisar, continuar a nos pesar, continuar a ampliar nossa condição mental, nossa condição de percepção, de olhar, de vigiar, de orar, para que nós possamos sempre estar nesse constante progresso.
E isso me faz refletir muito, e me fez refletir muito nesse tema. E a espiritualidade continua. Ou se condescendem em admiti-la, contestam em um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-los. Reconheço a existência de Deus, reconheço a lei divina, porém eu sou fantástico, eu dou um jeitinho. Não preciso orar, não preciso de Deus, não preciso praticar a caridade, porque eu já sou perfeito. Ou, o mundo está tão difícil, né? Eu pelo menos estou fazendo uma coisinha de bom, então tá bom demais, não é assim? Muitas vezes fruto do nosso orgulho, porque eu não quero reconhecer porque eu tenho defeitos, porque eu devo melhorar. O que eu estou fazendo quando eu falo isso? O mundo todo errado, olha o mundo errado, e eu estou certo, então tá bom. E segundo a espiritualidade, ir contra nós é doído, é sofrido, e quando a gente faz isso é mesmo. É complicado, a gente está num ambiente, por exemplo, que você tem o conhecimento técnico, a prática, porém você se cala diante de uma postura indevida de alguém para que não seja ampliado o conflito, ou deflagrado o conflito. O orgulho Marcela, você fala assim, poxa, mas eu tenho conhecimento, eu tenho... Quem é esse? A gente fala isso, né? Muitas vezes pensa, mas quem é essa pessoa para me falar disso? Não tem experiência. Quem é você para me dar um conselho? Já ouvi isso. Já falei isso. Já falei. Muitas vezes não com essas palavras, mas veladamente, né? Veladamente. Muitas vezes nem em palavras, mas é em pensamento. Que é ação. Para quem tem a maturidade que nós temos de compreensão, é uma ação. E a espiritualidade vai mais fundo. E continua indo mais fundo. E nós vamos pular um pouquinho. Ó. Se recusam a admitir o mundo invisível é uma potência e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. Ou seja, compreendem, mas negam, não é porque não está fora do alcance, não é porque não compreendem, não é porque não tem capacidade. Mas é que o orgulho se lhes revolta a ideia de que uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que o faria descer do pedestal onde se contemplam. Muitas vezes nós não reconhecemos a superioridade daquele que está ao nosso redor, não é porque nós não a vemos, mas é porque se eu reconhecer, eu me reduzo. E eu não quero reconhecer que existe alguém superior a mim, mesmo na minha área. Mesmo estudando ferrenhamente há 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, mesmo já sendo idoso numa função ou numa experimentação, eu não reconheço muitas vezes que uma criança tem o que me ensinar, que o meu filho tem o que me ensinar, que um criminoso tem o que me ensinar. Um criminoso é um criminoso. Eu me esqueço de Jesus com Saulo, me esqueço de Saulo, Maria de Magdala, Simão Pedro, todos os irmãos e alguns que cometeram crimes atrozes e que mesmo assim foram reconhecidos por Jesus, amparados por Jesus, e que após esse impulso do mestre, descortinaram, desabrocharam e viraram peças fundamentais para que nós compreendêssemos o Evangelho hoje. Quem aqui nunca ouviu falar de Paulo? Estou falando Paulo de Tarso, tá? Porque Paulo tem uns 5 pessoas que eu conheço pelo menos que chamam Paulo hoje em dia. Vamos Paulo, né? Paulo. Para nós percebermos que a humildade, e aí eu comecei a entender, eu refleti nessa semana, eu fui lá na obra O Consolador, tem uma das questões que a Emmanuel falou assim, não memoriza as questões, me desculpe, mas tem uma questão que fala. Emmanuel fala assim para a gente, que quanto mais evoluído o espírito, ele começa a perceber e reconhecer que tudo o que acontece é oportunidade de ser o aprendizado. Humildade. O indivíduo que reconhece que tudo e todos que estão ao seu redor é oportunidade de aprendizado, ele reconhece primeiro. Para eu reconhecer que eu preciso de aprender, eu tenho que reconhecer que eu não sei. Não é assim?
Como é que eu vou buscar aprender alguma coisa se eu acho que eu sei tudo daquela coisa? Eu vou mudar o meu foco, não é assim? Então, para eu poder buscar aprender é porque eu ainda reconheço que eu ainda não sei. E é interessante. Alguém já estudou a história de Einstein? Einstein não se achava o cara, não. É interessante, tem frases dele assim. Einstein, se Einstein chegar aqui na frente, eu vou me humilhar perto dele, porque ele sabe muito comparado a mim. Porém, ele reconhecia que ele sabia pouco. Jesus em algum momento demonstrou para a gente: eu sou o mestre dos mestres, sou massa, sou fantástico. Em algum momento ele nos humilhou em conhecimento, como nós humilhamos. Nós nos sentimos humilhados porque nós somos orgulhosos, mas a intenção dele sempre foi amar, servir, ensinar, convidar, direcionar. São nuances de humildade necessárias para o nosso processo de aprendizado. Se o Espírito está aqui para aprender e ele é dominado pelo orgulho, ele não vai aprender. Nós não vamos abrir nosso coração, nossa mente, não vamos nos colocar na postura de quem deseja se modificar, deseja se aperfeiçoar. Já ouvi muito aquela frase, né? Nasci desse jeito, vou morrer desse jeito. Passamos pela reencarnação, que estamos nela com o propósito de melhorar, e não melhoramos porque não queremos, porque fere, magoa a nossa intimidade por causa do nosso orgulho. Então o indivíduo tem necessariamente que vencer o seu orgulho, adquirindo humildade, para que caminhe retamente de acordo com a lei divina. E ao estudar esse tema, como nós citamos, refletimos e estamos refletindo muito. Essa semana um companheiro falou comigo: não, essa semana você está calado, porque eu sou muito brincalhão, assim, muito alegre, meio moleque. Você está muito calado. Eu não falei nada. Você fica: não, só estou pensativo. E a mente borbulhando de ideias. E pensava uma coisa e lembrava: o que eu fiz semana passada, meu Deus do céu. Não vigiava meu ato, porque é um reflexo condicionado. Estudando o tema e tendo atitudes, pensamentos, posicionamentos, palavras extremamente conduzidas pelo meu orgulho. Reconheço isso. Isso é humildade? Não. É vergonha na cara mesmo. Que trabalha com humildade. Porque não existe acaso, né? Como diz a espiritualidade, não existe acaso, as coisas se complementam. Nós temos que entender que a inteligência divina é muito, mas infinitamente superior à nossa. De Jesus, também. Da espiritualidade superior, nós temos que perceber que existe sim um propósito. E existe ali uma programação em tudo. Em tudo. Em tudo que nos acontece. Aconteceu um conflito familiar. Existe ali algo que eu preciso aprender. A espiritualidade fez? Não, ela permitiu. Permite. Passe por qualquer crise que pudermos imaginar, tanto em saúde quanto financeira, qualquer situação. Existe ali um propósito de aprendizado. Eu posso até não querer, porque normalmente eu não quero, né? Quem que gostaria de chegar na sua conta bancária e ver um saldo negativo de 100 mil reais agora? Tá. Igual aconteceu no Banco Bradesco essa semana, né? Ninguém quer. Ninguém quer ter um prejuízo material. Mas também é um mecanismo de aprendizado. Um abarroamento, uma batida, né, de carro, um desafeto se aproximando, ser lesado de qualquer forma que pudermos imaginar, uma enfermidade, capítulo doentes lá da Fonte Viva, né? Se não me engano, capítulo 80, 84, 82, por aí. Se eu não tiver humildade, se for dominado pelo meu orgulho, eu começo, né? A
espiritualidade fala nesse capítulo. Não dá para ler tudo não, porque são só quase 50 minutos. Se eu não tenho humildade, eu não mereço isso. Eu sou uma pessoa tão boa, nunca fiz mal para ninguém. Está lá o mundo, os criminosos no mundo, os presídios lotados, eles lá saudáveis, não é assim que a gente pensa? O que é isso? Segundo a espiritualidade, falta de humildade, dominados pelo orgulho. Esqueço que eu preciso e tenho que trabalhar em mim. E por ter o que trabalhar em mim, Deus, em sua misericórdia, quando falamos de Deus, a lei divina, através de todos os seus cooperadores, possibilitam ali uma oportunidade para que eu harmonize, para que eu entenda, para que eu enxergue, para que eu perceba um dos meus hábitos que devem ser modificados. Tipo assim, estou eu lá, não durmo direito, fico lá madrugadas em festas, não é assim, curtindo a vida, porque eu estou jovem. Não é assim? Estou jovem, estou saudável. Aí o outro lá dá um aneurisma cerebral, por exemplo. Não, com ele aconteceu, comigo não acontece, porque eu sou forte, eu sou saudável, né? De repente acontece. Punição ou aprendizado? Eu vou voltar a fazer o que eu fazia? Não. Se eu não voltei a fazer, aprendi. E se eu voltar a fazer, piora. Não é assim o mecanismo? O próprio organismo nos ensina. Tem um péssimo hábito alimentar. O organismo não aparece enfermidade de uma vez não, né? Ele vai aparecendo pequenas coisas, pequenas alterações. Se eu percebo e mudo o meu comportamento, aprendi. Se eu não mudo, piora. Chegando a refletir até nas próximas reencarnações, olha que interessante. Com o propósito de punir, não. Com o propósito de aprimoramento. Se eu vejo o vício, se eu sou dominado pelo orgulho, eu não modifico minha tendência, não modifico minha ação. Aí eu começo a arrumar fugas, né, conforme a espiritualidade. Não, a culpa da minha úlcera, por exemplo, é a alimentação, né? A alimentação ultimamente é muito agrotóxico, muita química, não é assim que a gente fala? É muita química. A culpa é do meu pai, porque me estressa demais, né? Meu pai me provoca demais, eu nunca vi. Minha mãe, minha esposa, meu filho, não é assim? Eu vejo sempre o erro no outro, orgulho. Eu não paro e não penso assim, peraí, será que não é um erro meu? Como é que é minhas atitudes no dia a dia? Eu sou muito estressado. E minha alimentação? Eu estou praticando e vivendo de forma saudável, equilibrada? Aí eu começo a ver que sou eu que tenho que mudar. Porque conforme ensina a espiritualidade, e Jesus ensina, o outro é o outro e eu sou eu. Eu não tenho domínio sobre a ação, o pensamento do outro. Eu tenho domínio sobre a ação minha. E segundo a espiritualidade, só faz isso e reconhece isso quem trabalha a humildade, percebe e pratica a humildade em si. Quanto mais humildes formos, maior a chance de êxito nossa. Humildade não é falar baixinho, vestir simplesinho. Ai, meu querido. Não. Porque a gente sempre vai com o famoso túmulo calhado, né? Sempre pelas imagens, né? Não. Está em nossa intimidade. Está na nossa conduta diária. Está na nossa forma de ver o mundo. E a espiritualidade continua. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe será. Por que forçoso? Nós vamos desencarnar, nós vamos reencarnar, nós vamos adquirir enfermidade. Chega um momento que por mais que eu queira continuar a fazer o que eu queria fazer, eu vou ter que parar. Obrigatoriamente. Mais cedo ou mais tarde. Se for mais cedo, bom. Uma caminhada que eu tomo de 10 léguas que eu poderia fazer em 2 horas. Certo? Se eu fosse com disciplina. Se eu atrasar ela 10 minutos, eu vou fazer em 2 horas e 10, não é assim? Se eu atrasar em mais 2 horas, eu vou fazer em 4 horas. Se eu atrasar em um dia, eu vou fazer em 1 dia e 2 horas. Então, quanto mais tempo demorar para modificar,
mais lento fica o meu processo de aprendizado, meu processo evolutivo. E quem arca com as consequências disso? Eu mesmo. Ninguém mais. Então, trabalhar a humildade em si não vai ser bom para o meu vizinho, para o meu patrão, vai ser bom para mim. E naturalmente vai refletir no outro. Mas quem vai ser o maior beneficiário? Nós mesmos. Modificar a tendência, o maior benefício é nosso. E a espiritualidade continua. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros nesse mundo invisível de que encarnecem. Quem está falando? Em todas as ideias espirituais, todas as virtudes, todos os ensinamentos do mestre. Estou ampliando aqui, tá? Chegará um momento que, como nós dizemos, nós vamos ter obrigatoriamente que reconhecer. Falamos de plano espiritual, nós temos notícia da espiritualidade que no futuro próximo nós vamos ter condições de perceber o plano espiritual. Não só um médium, mas vai ser um processo natural. Para aqueles que acreditam agora, excelente, já antecipam, né? Para aqueles que não creem agora, vão crer no futuro, porque vão ver. Reencarnação. Posso negar o tanto que for, vou desencarnar, vou chegar no plano espiritual e vou ver que é verdade. Posso ficar 40, 50, 60 anos sendo relutante, mas chegará um momento que a realidade vai me mostrar. Porque a verdade, ela sempre aparece. E continua. E lá que os olhos se lhes abrirão e eles conhecerão o erro em que caíram. É lá, né? Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade, e outro, aquele que vê a lei, mas ignora, ou outro que humildemente, olha o contrário do orgulho, humildemente se lhe submete às leis. Conheço a lei. E eu lembro muito de Paulo, né? Conheço a lei. E pratico a lei, mesmo indo contra os meus próprios interesses. Lá na obra Consolador, a mesma coisa, Emmanuel nos fala. Não só no Consolador, como na obra Segue-me também. Que o Espírito demonstra sua maturidade espiritual quando ele respeita todas as normas do ambiente ao qual ele se encontra. Porque ele se mostra um Espírito. Lembro muito de Emmanuel para Chico, né? Disciplina, disciplina e disciplina. O Espírito maduro, ele é disciplinado. Jesus nos disse, né? Não vim derrogar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. No momento que estava lá, prestes a ir para o Calvário, que todos nós falamos assim, foi nos dito, né? Vocês aí, quem que vocês preferem? Jesus? Virtudes? Caminho do bem? Amor? Ou Barrabás? Avareza, orgulho, egoísmo? Todos nós falamos o que na época e falamos hoje muitas vezes? Barrabás, né? O que Jesus fez? Se levantou, gritou, mas eu sou o mestre. O que ele fez? Acerenou e respeitou o livre-arbítrio. Eu não vim derrogar a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. E talvez aí nós podemos refletir nas nossas atitudes diárias. E minha orelha queima quando eu falo isso. Estou pensando aqui num monte de coisa que eu pratico no meu dia a dia. Porque praticar humildade é isso. E aprender é isso também. O tempo inteiro nós vamos reconhecer que nós fazemos um monte de besteira. Porque isso é um processo natural do processo evolutivo. Eu fico imaginando o Francisco de Assis, né, fazendo isso. Porque deve fazer também, né? Porque o processo evolutivo é infinito. E deve parar, colocar a mão na consciência e falar assim, eu vou fazer diferente a partir de hoje. E faz. Porque já tem maturidade. E nós? A gente vem na casa espírita, estuda o Evangelho, estuda sobre humildade, sobre qual o tema de hoje que a senhora falou? Qualquer tema, perdão, paciência, tolerância, perseverança. Não, mas não tem problema lembrar o tema não. Qualquer tema, eu venho na casa espírita, estudo o tema,
e saio da casa espírita e não pratico. Esqueço. E muitas vezes pior, né? Vou aplicar para o outro, né? Estou lá no trânsito, o indivíduo me fecha aí, ó. Pelo amor de Deus, olha a falta de caridade. Não me deu passagem. Corrigenda, né? Corrigendas. Me fechou no trânsito, não observou o sinal de trânsito, pare. Muitas vezes vejo uma ambulância, né? Pô, mas a preferência é minha. Vejo um ônibus escolar e condeno ele, não condeno minha atitude, meu pensamento. Ultimamente estou pensando o seguinte, estou pensando isso mesmo. A lei de trânsito é para organizar o trânsito. Nada impede que eu tenha um hábito extra de gentileza. Não dê a capa, mas também a túnica. Minha obrigação é seguir essa regra. Mas se eu percebo algo mais virtuoso, que eu pratique. Tem uma vez que um professor foi nos dar aula sobre leis e falou para a gente, ó, a lei, por exemplo, o Código Penal, ele penaliza as atitudes mais difíceis que estão no limite do convívio social. Mas existem muitas outras ações nossas que não estão no Código Penal, que são reprováveis. Um espírito humilde, virtuoso, observa todas as situações e não só não pratica o que está no Código Penal, mas toda e qualquer ação de desequilíbrio, de desrespeito ao seu irmão. Ele fica distante dos erros extremos. Para o indivíduo orgulhoso, o que eu posso fazer aqui para dar um jeitinho, chegar perto, mas não ir lá? Conseguir todos os benefícios que eu posso sem tocar nesse artigo do Código Penal para não ser penalizado. Está vendo o mecanismo? Trabalhar o Evangelho em nós é muito mais profundo. E quanto mais a nossa visão se amplia, maior é a nossa responsabilidade diante dos nossos hábitos. Tem coisa que eu não preciso do meu pai, da minha mãe, do meu mentor chegar e falar comigo que eu não posso fazer, não. Segundo a espiritualidade, a lei divina está em nossa consciência. Reprovou, para. Pensa e não faz. Pensa e não faz. Isso também, segundo a espiritualidade, é exemplificação de humildade. Vai para a gente ver. Dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Estávamos estudando sobre lei de progresso, processo evolutivo. E a espiritualidade lá nos fala, lá no livro dos Espíritos, eu não me lembro a questão 300 e alguma coisa, que a evolução se dá em duas vertentes, em duas máximas, intelectual e moral. Ele nos diz o seguinte, o intelecto sem moral é caminho de queda, de derrocada. Nós vemos um mundo que a gente enxerga isso, né? Muito simples. Física quântica, energia nuclear, que pode ser utilizada para um benefício gigantesco de evolução aceleradíssima na humanidade, que muitos de nós usam para fazer bomba atômica e eliminar os nossos irmãos vizinhos, próximos de nós. Porém, moral elevada e elevação do intelecto posterior, sempre o intelecto será direcionado para o bem. Sempre. Até queriam estudar ele, né? Mas é interessante. Apesar que nós sabemos da reencarnação. É um espírito que já vinha trazendo várias. Mas é interessante. Nessa, um espírito simples, humilde, e que todas as suas atitudes e tudo que ele adquiriu de conhecimento, e não só de conhecimento, profissionalmente também, era direcionado para o bem. Porque até o que ele recebia, ele doava. Até o que ele recebia, doava. Então o nosso mecanismo é elevar o nosso moral.
junto com o intelectual. Não esqueça do intelectual jamais. A espiritualidade nunca fala, deixem de estudar. Pelo contrário, quais são os mandamentos do espírita? Espírita, amai-vos. Segundo, instruí-vos. Segundo a espiritualidade, se você estuda, sua capacidade de auxiliar se amplia, é claro. Outros campos de ação, outros trabalhos, outras oportunidades, outras formas, outros públicos de alcance. Então, quanto mais você se aprimora intelectualmente, maior amplia a sua condição. Porém, se não é acompanhado pela moral, você é conduzido pelos seus reflexos condicionados de um passado obscuro e delituoso, pautado no orgulho e no egoísmo. Está vendo? O que vai acontecer? Automaticamente um reflexo em desequilíbrio. Então é necessário acompanhar-se e desenvolver intelectualmente, mas nunca esquecer dos valores morais, que deve sempre estar regrado e regrando em nossa mente. Diante de qualquer conhecimento aplicado, de qualquer atitude, deve ser ali dosado e direcionado com o dique da moral. E a moral que nós estamos falando é a moral cristã, a moral ensinada por Jesus. Jesus, o evangelho dele é nosso dique. Como um amigo nos diz, o evangelho é nosso manual de funcionamento. E aí, olha para a gente ver essa passagem nesse mesmo capítulo. Ó. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus. O propósito nosso evolutivo é nos reharmonizarmos com Deus, nos aproximarmos dele. Lembra da parábola lá do filho pródigo? Levantar-me-ei e irei a ter com meu Pai. É nós nos aproximarmos, sintonizarmos com a divindade. E o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser humilde, um ato de submissão a Deus. Submissão às leis divinas, submissão ao nosso propósito reencarnatório, submissão à lei de caridade, à lei de amor, submissão à necessidade de me aprimorar, de renunciar, de me calar nos momentos inapropriados, de ir contra mim, de observar o que é bom para a maioria e não para mim, né? Eu penso ao contrário, né? O melhor para mim, problema do outro, né? Orgulho, segundo a espiritualidade. O que é bom por tudo, mesmo que em detrimento, mesmo indo contra meus desejos. E que o orgulho é a revolta contra ele. Acontece qualquer coisa na minha vida, me revolto com Deus. Sou espírita há 50 anos, 60 anos, faço palestra pública. Blá, blá. Acontece um tumulto na minha vida, não pode. Eu faço a caridade, eu faço o bem. Não poderia acontecer isso comigo. Cuido do meu filho há 10, 30, 40 anos, né? E de repente meu filho tem um ato comigo que eu falo, ingrato. Filho ingrato, não mereço isso. E segundo a espiritualidade, tá? Tem até um capítulo que fala isso pra gente. Nós temos que entender e respeitar o nosso irmão segundo a espiritualidade. Porque conforme a espiritualidade nos ensina, muitas vezes, aquele reflexo condicionado daquele espírito que convive conosco, muitas vezes foi causado por nós, em reencarnações passadas. E ele só está refletindo o que eu o induzi ou o ensinei. Cabe a mim agora auxiliá-lo a mudar esse reflexo condicionado. Então eu convivo com ele para que eu seja o exemplo, o modelo. Lógico que Jesus é o maior, né? Claro, ele é o nosso modelo. Porém, muita gente que convive conosco, se a gente falar Jesus, Ave Maria, né? Já completa com Ave Maria. É tumulto, é briga na certa. Porque ele não tem como referencial Jesus. Mas muitas vezes ele me tem. E se eu der uma boa exemplificação para ele, pode ser que hoje ele não reflita. Amanhã ele não reflita. Mas daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, tanto faz. Chegar um dia que fala assim, poxa vida, aquela pessoa me ensinou e eu não percebi. Algum dia você já teve essa oportunidade na reencarnação? De passar uns anos
e uma pessoa desencarnar, por exemplo, fala assim: nossa gente, hoje eu percebo quão maravilhosa era aquela pessoa e eu não aproveitei os momentos que eu tive com ela. Isso vai acontecer com a gente. Se não acontecer, vai. Porque nós não tivemos humildade de reconhecer isso. Então é a oportunidade que passou. E aí nós vamos aqui, só para finalizar, numa passagem que Emmanuel discorre para a gente. Até coloquei ela por último aqui. Está lá na obra Religião dos Espíritos, pelo punho de Emmanuel, capítulo 17. Jesus e humildade. Já que é o nosso modelo e guia, e o tema de hoje, então nós vamos trazer aqui uma leitura sobre essa passagem que Emmanuel traz para a gente. Jesus e humildade. Está lá na questão 937, reunião pública de 9 de 3 de 1959. Eu estava no plano espiritual. Talvez, né? Não sei. E Emmanuel começa a discorrer assim: estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude, humildade. E aí nós vamos analisar o comportamento do mestre. Ele começa: de certo, no tempo em que o mundo deveria surgir a mensagem da boa nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pelas pessoas ou pela pessoa de mensageiros angélicos. O governador do orbe, o espírito por excelência mais evoluído que pesou e pisa na terra. Poderia ele falar com o espírito mais evoluído, depois ele fala assim: vá e cumpra a missão. O governador do orbe, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhes as vicissitudes, os reflexos, das vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos de sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Essa passagem está naquele ato lá, quando Jesus foi nascer, que Herodes mandou matar todas as crianças recém-nascidas. Pois é. Dispunha de vastos recursos para impor em Jerusalém ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações, como dissemos, o espírito mais evoluído, e evolução se dá das duas asas, intelectualmente e moralmente. Então, intelectualmente superior a todos nós. Então, poderia ele lançar mão desse intelecto e humilhar, e se sobrepor a todos os doutores da lei. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Não foi ensinar para os doutores, foi ensinar para os humildes. Sim. Uma pessoa que prefere matar, prefere morrer do que matar, prefere ser prejudicado do que prejudicar, prefere ser ofendido do que ofender. Jesus, ensinando para a gente. Conforme a espiritualidade está falando aqui, sim. Conforme a espiritualidade fala aqui para a gente, leiam esses capítulos que falam isso para a gente, A pessoa que prefere sofrer a ofensa do que ofender. Ele só se defende pela lei da conservação, que é necessário. Isso é o que almejamos um dia alcançar, segundo a espiritualidade, nessas obras. Por isso nós citamos os temas. A gente cita os livros, é para que a gente leia. Lá tem uma passagem dessa que nós citamos que fala isso. É preferível ser ferido do que ferir. Porque tem lei de causa e efeito. É difícil, mas acontece, pode ter alguém. Não fala que é difícil. Um amigo falou com a gente isso aí, a espiritualidade, não é difícil, é possível. Quando você fala que é difícil, você automaticamente gera um processo de auto-hipnose. É como se você falasse assim, eu não consigo. Então fala assim, não é possível, é possível. Jesus conseguiu, Chico Xavier consegue também muitas coisas, Emmanuel conseguiu, a espiritualidade superior consegue. Por que eu não consigo? Porque eu não quero. A espiritualidade fala isso. Você não consegue porque você ainda não quer com perseverança necessária. E aí continua. Possuía suficiente virtude para humilhar as filhas de Magdala,
dominada pela força das sombras, no entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandar seus discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes as ulcerações. Por todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia de luta entre aqueles que mais amava. Com uma simples palavra poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas Suezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou-o em pessoa às portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade, que tantas vezes somente significam lições regeneradoras. Provas difíceis nem sempre é humildade, é lição de regeneração. Em si, que o talento celeste é a atitude da alma, que ouvir da própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria. Nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam, sem constrangimento ou barulho, a encontro do caminho para as bênçãos do céu. Jesus nos mostra que a postura de um indivíduo, que um indivíduo tem que ter, exemplificando essa humildade em suas ações diárias. Que nós, todos nós, possamos aqui ter aprendido algo, refletido em algo em nós, que peguemos essa lição, levemos para casa e estudemos, leiamos, reflitamos, porque é essencial que nós modifiquemos nossos hábitos, para que assim nós possamos sim, colher frutos melhores e alcançar, estar um passo em direção à verdadeira felicidade que Jesus nos convida. Dessa forma a gente agradece, entrega o estudo, vai ter recados agora, não vai? E aí, gostaram? Bacana, né? Vamos trabalhar um pouquinho a humildade, né? A gente tem que deixar de ser orgulhoso, egoísta e começar a pensar mais na gente, né? Viram a sutileza? É mais ou menos assim que os irmãos trabalham com a gente. Não, seja mais humilde, pense um pouquinho mais em você. É mais ou menos assim. Deixa de ser orgulhoso, pense em você um pouco mais. Meus queridos, eu queria fazer um convite àqueles que tiverem condição de nos ajudar. Está chegando a época do Natal. E a casa, ela fornece às famílias assistidas uma cesta de Natal. E nós estamos precisando da ajuda de vocês para que a gente consiga adquirir frango congelado, panetone, bombom, caixas e suco concentrado. Vocês podem, se tiver condição de trazer, qualquer quantidade é muito bem-vinda. Se não tiver condição de trazer o gênero, pode fazer a doação do recurso. Estaremos de mãos estendidas, agradecidos inclusive. Um outro comunicado a vocês rapidinho, é que a casa está convidando vocês ao estudo do Evangelho do Espiritismo, em consonância com o Livro dos Espíritos e obra Os Missionários, Missionários da Luz, do André Luiz. Todas as sextas-feiras, de 19h45 às 21h15. O estudo é aberto, estejam à vontade para chegar, serão muito bem acolhidos. E uma outra mensagem, antes do recadinho das meninas lá, quem tiver de pegar o pastel, é lá embaixo, ok? Quem comprou o pastel, lá embaixo. Nós temos um recado da nossa companheira lá no fundo.
Obrigado. O pessoal da evangelização tem um recado, né? Boa noite. Nós estamos aqui, né, com a mocidade, a pré-mocidade, para convidar, né, os jovens aí que vocês convivem ou que lembram de algum jovem aí, para chamar para Comecon. Esse ano a Comecon será no dia 11, 12 e 13, no Carnaval, e vai ser aqui na casa. Olha que bacana, primeira vez que vai ser no Miramês. Então, quem lembrar aí de um jovem, convide ele. As inscrições vão até dia 10 e está R$40, né? E a mocidade vai ficar lá, vai ficar aqui conosco de 8 às 5, num trabalho maravilhoso, com muita recreação, muita comida boa, né, gente? Que isso é importante também. Então fica o convite aí, até dia 10 as inscrições esse ano com o tema Tu Me Amas. Ok? Obrigado, boa noite. Ano que vem, nesse ano ainda não. Como é que você falou? Ano que vem, gente. Muito bem, meus queridos. É uma oportunidade ímpar, tá? Aqueles que estiverem jovens, a gente está passando por um momento de profunda transformação pela nossa orbe. A juventude, a geração que está chegando aí, espíritos muito antigos, assim como nós, com suas dívidas, suas necessidades. E a gente deve aproveitar essas oportunidades de, coloca assim, de espiritualização que a gente vive, para nos ajudar a passar por isso. Então, sintam-se convidados. Bom, chega de recados, né? Vamos começar a agradecer, porque nós pedimos muito, e está na hora da gente começar realmente a agradecer tantas bênçãos na nossa vida. Eu convido vocês a nos acompanhar na prece de encerramento, rogando a Jesus, esse mestre maior, esse companheiro dileto de todas as horas, as tuas falanges divinas, muito obrigado. Somos gratos, nós ainda criaturas tão pequenas diante da criação do Pai. Estamos gratos, Jesus, por tua mão amiga, acolhedora, por teu amparo, por tua presença sempre nos nossos caminhos, ainda que a nossa cegueira espiritual nos impeça de perceber. Mas sabemos, Jesus, que está conosco, e que possamos ser cada dia mais e mais dignos, Senhor Jesus, de tanto e tanto amparo. Jesus, te rogamos por esse planeta que passa por tantas e tantas transformações, que ele seja iluminado, que os corações aflitos sejam pelos mais diversos motivos amparados, consolados e esclarecidos, Jesus. Que possa, Jesus, cada dia mais e mais a nossa caminhada ser abençoada com tua presença e mais, Jesus. Ambicionamos um dia ser dignos de perceber-te ao nosso lado. Fica conosco, Jesus, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja.